Salve, salve galera, aqui é o Liam e vocês estão ouvindo a 4ª temporada do Via Lactoc, o programa de entrevistas da Cultura Cosmo que tem a missão de conectar e inspirar artistas e público de todo o Brasil. E no episódio de hoje temos a honra de receber novamente uma artista que transcende fronteiras, uma produtora musical visionária e uma força criativa que tem redefinido o cenário da música eletrônica global. Com uma carreira marcada pela inovação, experimentação e uma profunda conexão com sua arte, Blanca não é apenas uma DJ e produtora. Ela é uma contadora de histórias através do som, uma exploradora de novas tecnologias e uma inspiração para todos que buscam autenticidade e excelência no universo da música. Blanca, muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer tê-la de volta. Tô muito feliz. Que delícia, o prazer é todo meu. Estou muito contente de ver vocês retomando a Cultura Cosmo, com essa nova roupagem de um modo geral, tá tudo novo. Não, gravatinha borboleta tem agora. Tudo muito mais lindo, mais atualizado, mais honesto. Obrigada. Estou muito feliz de te ter por aqui. E pra gente começar, então, eu acho que dispensa apresentações, mas pra gente dar uma intro, se apresenta pra gente um pouquinho, Blanca. Claro, eu sou natural de Florianópolis, meu nome é Patrícia. Em 2013, mais ou menos, eu assumi esse pseudônimo, que eu não chamo de personagem porque sou eu, né? Assumi a Blanca para minha vida, incorporei de verdade, até meus pais me chamam de Blanca hoje em dia. Que legal! Mas eu sou DJ há muito mais tempo, somando também a parte amadora, né? Porque a gente começa como amador primeiro, né? Então, já nessa estrada toda aí já vão mais de 20 anos, mais ou menos. E a Blanca está celebrando 10, 11 anos agora, em 2025. E eu comecei como uma amante da música, como alguém que gostava de compartilhar música com os outros. Comecei na cena GLBTQIA, não sei falar essa cena, mas eu comecei nessa cena na minha cidade, produzindo minha própria festa que chamava Babalu. Nessa festa eu fazia um open format, eu tocava de tudo, vaneirão, sertanejo, banda Eva, tudo, né? E foi uma bela escola, eu era a única DJ da festa, porque a festa era minha, então a gente, para economizar um pouquinho, mantinha ali o mesmo dia, a noite toda. Nossa, horas de som, socorro! Não saía mesmo, eu já fazia long set, muita gente falar em long set. Começava meia-noite, terminava às 7 da manhã, sem nem ir no banheiro, assim. E foi uma escola muito legal, porque ali eu aprendi sobre diversidade musical, sobre como manter uma pista, né, ativa durante tanto tempo, assim. Dali surgiam outros convites para residir em outras festas, num clube aqui de Floripa que é muito conhecido, que se chama Concorde, um clube bem longevo mesmo. E aí, aos pouquinhos, eu fui tendo vontade de me aprimorar, de ouvir mais sobre música eletrônica, entender um pouco mais sobre música eletrônica. A história é longa, mas basicamente começou ali, assim, né? Onde eu comecei a trocar tribal house, a tentar envolver esse público. Cresci bastante nessa cena na minha cidade, até que eu me esgotei também nessa cena, porque tudo é muito cíclico, né? Uhum. A gente tem que entender a nossa vida como ciclos. Você é uma prova viva sei bem. Então é muito importante a gente perceber quando os nossos ciclos começam, quando eles começam a terminar também, né? E eu percebi que o meu ciclo nesse circuito estava terminando por uma série de fatores, principalmente artísticos e musicais. Assim, eu queria uma evolução musical. Eu comecei a estudar produção musical em 2008. Me apaixonei por produção musical porque eu sentia que eu queria me expressar. Não era só tocar a música dos outros, não era só entreter as pessoas, não era só fazer a galera dançar e ser feliz. Eu sentia que tinha algo mais para mim ali. E aí a produção foi o que me possibilitou sair desse nicho que eu estava e gerar uma grande mudança na minha carreira. Que foi até a expansão da minha carreira. Foi quando eu saí de um determinado local e pude olhar para fora daquela água que eu estava submergida, achando que não tinha outro lugar para ir. E eu percebi, uau, o mundo é muito grande, né? E foi a produção musical que também me deu a possibilidade de uma carreira internacional, de poder me relacionar com outros artistas maiores da cena.
E a partir daí desenvolver toda a minha história, assim. Então, basicamente, eu sou DJ, mas eu me considero mais ainda produtora, porque é no estúdio que eu me realizo completamente, é aqui onde tudo nasce. E aí estamos aí. São muitos detalhes, muitas coisas, a gente pode se aprimorando aos pouquinhos. Ai, sim, tu já falou duas coisas que eu queria pegar o gancho pra falar, mas a gente vai chegar lá. É uma trajetória fascinante, de fato, e eu sou um eterno admirador, né? Quando eu te conheci a primeira vez e tu falou comigo basicamente na noite, né? Um pouco dessa história eu pensei, "Ah, meu Deus, me conquistou pela autenticidade total, assim. E na época eu tava muito preso na questão do mercado, o que o mercado ditava. Aí quando eu te conheci, meu Deus, existe um mundo lá fora onde eu posso me expressar da maneira que eu gostaria, né? Acho fantástico. E aí vamos pra primeira pergunta então. Você começou sua carreira em um momento diferente do cenário atual da música eletrônica. Como você descreveria sua evolução como artista e produtora musical desde o início até hoje? E quais foram os marcos e as maiores transformações em sua identidade sonora e processo criativo? Uhum. É complexa essa pergunta, né? De fato, a época era outra, totalmente. Eu vou falar sempre da Blanca, tá? Não vou falar daqueles 20 anos atrás, Sim, né? sim, Vou sim. falar desse marco que foi entre 2013 e 2014. A época era bem diferente mesmo, assim, principalmente o que a gente já está acostumado a falar das redes sociais, não era tão impactante, tão maçante, não era esse rolo compressor que é hoje, assim, a gente tinha um pouco mais até de liberdade, por incrível que pareça, de ser o que a gente é, assim, naquele período. Eu tenho a impressão de que quando eu surgi, ainda haviam poucas mulheres no cenário, poucas produtoras, principalmente, que se destacavam. Assim, eu me lembro, por exemplo, da Ana, que já estava lançando música, já tinha uma carreira internacional, mas não eram tantas assim. E eu tenho a impressão, é muito engraçado, que quando eu surgi como produtora, como eu vim de um lugar que não era a música eletrônica, era esse lugar mais da música em si, do open format, eu ouvia de tudo. Quando eu comecei a fazer música eletrônica, eu tenho a impressão de que a minha música ela era mais espontânea, era mais intuitiva e era quase ingênua a minha composição. Eu não tinha nenhuma fórmula na minha cabeça. Ah, eu vou fazer um house, e aí a fórmula do house. Ah, eu vou fazer o que hoje chamam de melodic techno, pega a fórmula que hoje já está dada. A gente não tinha nada disso, mal tinha vídeos na internet. Tinha um curso ou outro do Felipe Sene, por exemplo, né? Sim. Que Eu tinha comecei com ele. enfim, não havia tanta acessibilidade assim. Então a minha música não veio com fórmulas prontas e ela tinha um quê de ingenuidade que eu sinto um pouco de falta hoje, assim, sabe? Porque havia uma fluidez sem pressão, né? E eu tenho a impressão de que eu também surgi num momento em que o mercado ele era um pouco menos agressivo, assim, sabe? Ele te deixava um pouco mais solto para ser quem você é. Hoje a gente sofre outro tipo de pressão, até por conta das mídias sociais. Hoje a maioria das pessoas, as pessoas que estão sentadas nas mesas decidindo os line-ups das festas, elas estão muito mais atentas a números do que a arte, assim, né? Sim. Isso lá atrás não era tão forte, sabe? Antes as pessoas te contratavam porque você realmente estava fazendo um trabalho incrível, porque você se destacava, porque Que era diferente era daquilo. Aham. diferente, o peso da arte tinha um outro valor, assim, Tinha uma né? questão cultural, né? Não era tanto do dinheiro. E não era tanto dos números mesmo, assim, de Sim. quantidade de Ah, seguidores, sim, sim. de like, sabe, de followers, coisa e tal. E aí, falando especificamente da minha música, eu sinto que, claro, a gente perde um pouco dessa ingenuidade, até porque o conhecimento vai te colocando dentro de algumas caixas, assim, tu vai aprendendo a fazer coisas que vão te lapidando, burilando. E eu sinto que eu evoluí na parte técnica, muito na parte técnica. Minha luzinha tá indo embora. Deixa eu só fazer um gancho aqui pra gente retomar. Tu sempre, na hora que tu começou a produzir, tu quis ir pro techno. Então, Ou era mais livre, assim, e tu descobriu que tu tava fazendo techno pela liberdade?
Eu nunca dei nome para o que eu estava fazendo, porque eu nunca tive a percepção dos estilos, assim. Uhum. Demorou muito para eu entender a diferença de house e de tech house para techno. Eu não tinha a linguagem, eu não tinha a ferramenta ideal para dizer assim, isso é aquilo, isso é aquilo outro. Também não tinha vivência de clube, de pista, de DJs, assim, nossa, esse aqui é o Laurent Garnier, né? Assim, então eu não tinha um conhecimento técnico mesmo para dar nome para o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo música. Se eu te mostrar as primeiras músicas mesmo, coisas que nunca foram lançadas, parece que eu estava compondo para uma banda, assim. Não tinha a estética da pista. Tanto que na primeira gravadora que eu lancei, que eu fiquei por uns 4 anos, que foi a Stay Aoki, eles me deram muita liberdade para ser quem eu queria ser, assim. Foi uma gravadora que realmente abraçou do jeito que eu era. Mas o dono me dizia, olha, Blanca, a tua música é estranha, a tua música é boa, mas a tua música ela não tem, sei lá, essa coisa da pista, a tua música não vende, né? Apesar de eu amar o que você faz, ou seja, eu estava fora de uma curva ali já, porque eu acho que era isso, me faltava, e para mim estava tudo bem, eu adorava ser essa pessoa fora da curva, eu Sim. não precisava, entendeu? Tanto que é uma história que eu conto com frequência, que quando ele me disse isso, ele disse assim, ó, sua música não vende. E a gente estava preparando uma compilação. E aí cada artista da gravadora tinha que mandar uma música para compor essa compilação. E nesse momento ele me deu um conselho, ele falou, ó, ou você segue esse caminho que você já está seguindo, que é um caminho fora da curva, que é muito autêntico, mas vai levar muito tempo para você, por exemplo, chegar a fazer sucesso ou a ter grandes audiências, né? Mas quando acontecer vai ser muito bom, porque vai ser uma audiência um pouco mais fiel e honesta com o que você faz. Ou você adapta a sua música, transforma ela numa música um pouco mais comercial e as coisas vão ser mais rápidas, vai ser mais fácil, enfim. Eu entendi o conselho dele, faz sentido mesmo, assim. Mas naquele momento exato eu falei, não, eu não vou mudar, porque primeiro eu não sei, nem saberia como mudar. Não saberia me ajustar, não saberia adequar para uma pista ou para um determinado estilo, assim. E sou eu, faz sentido do jeito que eu estou fazendo, é do jeito que eu gosto de fazer. Mas para resumir essa história, na compilação, a minha música foi a que recebeu o suporte do Solomon, foi a que foi tocada pelo Acid Pauli no Boiler Room, de Tulum, quando o Boiler Room estava assim estourando, sabe? Então foi uma música que teve um grande destaque entre artistas naquela época, 2015 mais ou menos. E aí foi uma resposta para mim mesma também, assim, eu realmente não preciso mudar, me adaptar, eu acho que eu posso seguir fazendo o que eu faço, não importa o tempo que levar. E sabe de uma coisa, eu acho que na vida chega um momento que a gente entende que a gente assina um contrato com a vida. E no contrato que eu assinei com a vida, dizia ali que eu seria uma artista. E que eu seria uma artista muito mais fiel ao que eu acredito do que o que o mundo, as pessoas, o mercado acredita. Talvez eu nunca vá andar de jatinho. Talvez eu não vá ter um helicóptero. Talvez eu não vá ter uma festa gigantesca com o meu nome, porque eu não trabalho para isso, a minha música não condiz com isso. Então é muito importante a gente, sempre que tiver assim, em dúvida, ou puta, ou se comparando, por que ele tem um jatinho e eu não tenho, voltar 2 casas e rever esse contrato. Mas faz esse contrato que eu assinei mesmo? Porque se eu quisesse chegar num ponto de extrema popularidade, eu teria que fazer tudo diferente. Sim. Eu teria que ter atitudes diferentes, eu teria que ter uma postura diferente, eu teria que ter uma música diferente, eu teria que fazer associações diferentes, sabe? Aí entra a questão, vale a pena isso que você quer? Então, também é importante a gente entender o que a gente quer da nossa vida e não ficar dando murro em ponta de faca, não ficar dando com a cabeça na parede, quando a gente fica desejando o que o outro tem, porque no fundo não foi isso que você combinou lá no início com você mesmo. A tua motivação para começar não foi virar as costas para ti mesmo, né? Exato, exato. Então não faz sentido. E eu te digo isso porque houve um momento de confusão minha, assim, no pós-pandemia, né? Um momento que eu me perdi, que eu comecei a me comparar bastante com os outros e achar, porra, cadê o meu jatinho? E eu precisei fazer um trabalho interno de silenciar, de fechar as portas de novo, fechar a janela, interiorizar tudo de novo, entender, buscar quem eu sou, olhar o que eu fiz e rever esse contrato. Falei, poxa, mas aqui de fato eu assinei e não tinha nada
sobre uma Já fama. tinha. Já tinha, não tinha uma fama extrema, não tinha nada. Tinha respeitar o que eu acredito, assim, né? É um desafio, o tempo inteiro a gente tem que se lembrar disso para não se perder. E aí, depois disso tudo, eu vim com esse meu terceiro álbum, que é um álbum que representa muito disso, a gente pode falar disso depois. Mas, então, deixa eu tentar lembrar qual foi a sua pergunta. A gente pode pegar o gancho pra próxima já, porque tu falou Tá. bastante de autenticidade na sonoridade, e essa questão que a gente se comparar, validação externa, pertencimento e contratos com nós mesmos é uma dinâmica muito forte que acontece em nós como artistas e nós seres humanos, né? E botar isso pra fora num sentido de se expor dá medo, muito medo. É. E aí a gente vai pra segunda pergunta, que é exatamente isso. Você é conhecida por uma sonoridade muito particular que mescla elementos melódicos, atmosféricos e uma profundidade emocional, que é o que a gente estava falando. Como você descreveria sua assinatura sonora e como ela se manifesta em suas produções? Tu tem algum synth, alguma coisa que é Blanca? Eu, particularmente, eu ouço a tua música e eu penso, isso eu acho que é coisa da Blanca. E seguindo a pergunta, qual a importância de desenvolver a identidade musical única no mercado atual? Eu acho que é isso que eu acabei de falar, né? Ouvir a música e saber de quem é. Sabe que é louco? Porque eu acho que quando a gente alcança uma assinatura... Bom, vou falar por mim. Eu alcancei uma assinatura sem buscar por uma assinatura. Eu acho que são tantos anos de estúdio, de horas de voo, que a gente chama assim, né? Que acaba que você desenvolve uma metodologia que você vai buscando resultados muito parecidos, mesmo indo por synths diferentes, entende? Assim, hoje eu não saberia te dizer qual é exatamente a minha assinatura. Não tem um timbre que é da Blanca, não tem um efeito, não tem um que é da Blanca, né? E como eu ouço muito a questão atmosférica mesmo, essa coisa... O que eu sinto algumas coisas, né? Por exemplo, não importa o synth que eu use, eu percebo que eu vou sempre em busca de uma sutileza nele. Então, eu tento buscar e encontrar os baixos, resultados para os meus baixos que eles soem muito parecidos, mesmo em synths diferentes. Então, eu acho que essa é uma dinâmica interessante para você conseguir encontrar a sua assinatura. Eu sinto que eu tenho uns bling-bling-blings, eu tenho uns pluckzinhos, eu tenho uma coisa de atmosfera mesmo, que pode definir um pouco a minha sonoridade. Mas eu também acho que tem a ver com a construção, por exemplo. Muitas vezes eu faço introduções longas. O The Garden of Morning Calm, que é uma música do novo álbum, é uma introdução de mais de 2 minutos, né? Eu tento envolver muito emocionalmente mesmo, e não é pela energia, né? É pelo fechar o olho e sentir uma dor, assim, sabe? Pela experiência mesmo, né? A experiência do ouvir, do sentir. Tanto que quando eu tô no estúdio, eu sinto que eu sou uma produtora que produz mais para quem tá interessado em ouvir do que para quem tá interessado em dançar. Quando eu faço álbum, nos álbuns é onde eu me identifico mais como produtora, eu sempre penso numa pessoa em casa ou dirigindo um carro ouvindo essa música. Eu não penso nela na pista, eu não produzo muito pensando isso aqui vai bombar na pista. Então, quando eu penso no ouvinte, eu tendo a ir para uma coisa muito mais sutil, tranquila e intuitiva. E é isso, muito sentimental mesmo. Agora, definir um timbre, assim, eu não saberia te definir. E eu acho que quem quiser conhecer um pouco da minha discografia, deixa eu entender quem é essa Blanca que eu estou ouvindo aí, eu sugiro ouvir meus álbuns, que é realmente onde eu me expresso melhor. Tem um álbum que chama Nest, de 2015, tem o Areas of Sky, de 2020, no meio da pandemia eu lancei, e esse novo agora que se chama Music for When the World is Silent. É ali onde eu me expresso plenamente como artista, assim. E aí, a outra pergunta, qual que era mesmo? Eram duas numa? Qual era a importância de desenvolver a identidade sonora, né? Eu acho que é muito essa questão de
de rolar uma identificação com o público, né? Não é, o público não se conecta só por gostar da música, ele se conecta também com o artista nessa Exato. situação. Eu sinto que sim, amigo. Eu acho que a música, ela é muito importante, extremamente importante, porque a música é a primeira linguagem de um artista como nós, que somos DJs, que nos dizemos produtores musicais. Ela é a primeira, é o que tem que vir primeiro, assim. Sim. E logo após a música tem que vir um personagem, tem que vir uma persona, tem que vir alguma coisa que você vai bater o olho e dizer, olha, me identifiquei, achei interessante, gostei da fala, gostei do visual, gostei do cachorro, gostei de como se expressa. Então as pessoas muitas vezes se identificam mais ainda com a persona do que com a música. Acontece muito mesmo de as pessoas chegarem para mim e dizer, nossa, te amo, Blanca. E aí eu pergunto, qual é a minha música que você mais gosta? A pessoa não sabe dizer. Quer dizer, sabe que eu sou DJ, sabe que me viu ali tocando na frente dela, gostou da forma como eu me expresso, gostou do meu set e sentiu vontade de expressar um amor, te amo. Mas é aquele amor visual, né? Sim, sim. Aquele impacto da energia, da troca de energia. Inclusive, eu vou deixar um link aqui de ponte dentro do canal da Cultura Cosmo, inclusive, tenho a Blanca explicando o processo de produção de terracota, que foi uma bomba de conceito e emoção. Desculpa te cortar. Com os números, né? Foi com os números, não foi? Isso. E essa coisa de trazer os áudios do WhatsApp também é uma coisa incrível, assim. E eu penso assim, o ideal, para mim faz muito sentido transformar a minha vida em música, né? Eu transformei a minha depressão em música. Eu transformei o amor que eu sinto pelos meus amigos em música, pela minha esposa em música. Quando tu faz uma música muito pensando só no público, ou só na pista, ou só no top 10, ou só naquele DJ que vai te dar um suporte, em geral, tua música fica um pouco pasteurizada, assim. Tu vai seguir uma fórmula para agradar, para pertencer, para ocupar um espaço, mas até que ponto ela vai te representar? Até que ponto você vai olhar para sua discografia e ver, nossa, isso aqui me representa muito? Até hoje, quando eu escuto Terracota, eu choro. Por quê? Tem um peso de um amor, de uma perda, de um amigo ali. Essa é a minha assinatura, é o que eu vou deixar no mundo como lembrança, e quando eu tiver 80 anos eu vou voltar para ouvir, nossa, aquela época eu fiz essa música por isso. Então, para mim é super importante colocar a minha vida na arte, no que eu faço, e criar uma identidade, não só sonora, mas uma identidade artística é extremamente importante. Como eu te falei, eu não criei uma identidade, eu me tornei Blanca. Foi mais do que criar um personagem, foi vestir uma outra capa, uma outra pele, uma outra armadura, me identificar tanto com aquilo, daquilo se tornar uma verdade e as pessoas enxergarem essa verdade, se identificarem com essa verdade. Então, é extremamente importante para você. Primeiro você tem que se olhar no espelho e se reconhecer naquilo que você está fazendo, assim. Aquilo tem que ser uma verdade para você. Quando isso é uma verdade para você, vai ser uma verdade para o outro também. Vai ser muito mais fácil das pessoas se conectarem com você. E é um conjunto, sabe? É um conjunto que não é do dia para a noite, não é... Eu já ia entrar nesse assunto que a gente tá falando muito da questão artística, mas e as horas de trabalho mesmo que tu passa no estúdio? Como é que tu divide o teu processo de trabalho? Uhum. Então, esse é o meu trabalho mesmo, eu não tenho outro trabalho. Eu não sou DJ e alguma coisa, né? Então, eu tento fazer disso aqui a minha rotina. Tem dias que eu passo 8 horas, tem dias que eu passo 10, tem dias que eu passo... Mas todo dia eu tô no estúdio. Eu abro a porta, venho aqui, escuto alguma coisa, produzo um pouquinho. Tem dias que é maratona, mas existe um comprometimento com o trabalho, que é o trabalho de uma produtora musical, de uma artista, de uma DJ, que precisa, para mim, assim, mais do que também gerar um resultado, né? Isso aqui é meu alívio, isso aqui é a minha paixão. E dá pra ver muito que tu é apaixonada pelo processo, não é tipo, eu vou produzir uma música, isso aqui vai virar um hit e depois nunca mais vou tocar no estúdio. Eu acho que entra em depressão se não entrar mais no estúdio. Total, eu preciso de estúdio, sabe? Eu preciso, isso aqui meu estúdiozinho é o meu ninho, é onde se eu quero chorar, eu venho pra cá. Se eu quero ficar feliz, eu venho pra cá. Se eu quero
botar para fora, né? Tudo isso. É aqui que eu tô, sabe? Eu preciso de estúdio. Eu não seria feliz se eu só ficasse viajando e tocando e só em pista, assim. Eu preciso sempre realmente viajar durante o final de semana e durante a semana estar aqui. Ter um lugar Nem para voltar. ter um lugar para voltar e para me expressar, para botar para fora, para brincar, para testar, para ser feliz, assim. Exato. E Blanca, durante a pandemia que a gente falou do pré e pós, e agora durante a pandemia, tu lançou o projeto do Areas of Sky, né? Que foi, pra mim, quando lançou o ingresso ali, eu olhei pro Zomero, vamos comprar, vamos comprar. Desesperados, assim. É um show virtual com estética de game, certo? Isso. Aí eu queria saber um pouquinho da onde surgiu essa iniciativa e como foi o processo, quanto durou o processo, da onde veio isso. E pra quem não conhece, esse projeto da Blanca, a gente entrava, era um game mesmo, tu entrava lá, botava teu nomezinho e tu era um passarinho. E aí, conta mais. Sim. Muito legal, mas quase ninguém entendeu. Ai, eu adorei. Eu tinha que ter mais. Né? Então, era um momento em que não estava tão difundida essa coisa do metaverso, né? Que ficou muito popular logo em seguida, assim. E até para mim foi difícil de entender. Como foi? Um cara chamado Tano, lá da Argentina, de Córdoba, muito querido, me escreveu um dia dizendo: Blanca, quero fazer um show virtual teu. E eu assim, tá, mas o que é um show virtual? Naquela época, a gente estava fazendo as lives, né? Começou aquela coisa de estar trancado em casa, fazer live de pandemia e tal. Mas o que ele quer dizer com um show virtual? Não estou entendendo. E aí ele tentava mandar uns exemplos. Aí ele mandou um show, por exemplo, do Matame, que tinha um cenário também. E aí, para mim, para que eu pudesse entender melhor, era uma game, estética de game, por exemplo. Que legal, GTA, né? Aquela coisa. Em vez do bonequinho, nós éramos pássaros, né? Exato. E aí, no início, eles queriam fazer um avatar meu. Queria que eu fosse uma bonequinha tocando. Eu falei, não vou ser bonequinha tocando, não. Eu quero estar ali mesmo. E inicialmente era só para ser um show onde a gente fosse assistir, onde vocês fossem assistir. E a gente tinha reuniões diárias, de horas, assim, para desenvolver o projeto. Eu entendi que havia todo um universo onde a gente compra os elementos, todo aquele cenário, que é um cenário, só para explicar, quem quiser conhecer o vídeo tá no meu YouTube ainda, tá? Já vou botar uma referência aqui. Que a ideia era que eu tivesse na asa de um pássaro, a gente se inspirou num pássaro da Índia, um monumento enorme, de Jaipur, uma coisa assim, e aí eu estaria junto desse pássaro, numa ilha flutuante, com uma vegetação meio extraterrestre, colorida, coisa e tal, coisa mais linda. E aí a gente foi elaborando isso e foi comprando. Eu ia, vamos comprar essa flor aqui, tá? Agora vamos comprar essa árvore aqui. Então tudo foi construído a quatro mãos, assim. E os meninos lá estavam aprendendo também, era tudo muito novo para todo mundo. Aí era uma diversão total. E a gente chegou nesse resultado. Aí chegou num ponto que eles falaram, cara, vamos tentar fazer disso um game? Vamos tentar fazer as pessoas interagirem mesmo? Falei, vamos, tô com vocês, eu tô aqui. Aí eu fiz a gravação do show na minha casa para botar no cenário. Também tá no YouTube, né? Tá no YouTube, E eles começaram a desenvolver a parte por baixo, né? Que eu não sabia nem como fazer um game, gente, pelo amor de Deus. E eles fizeram tudo. A ideia era a seguinte, no dia do show, as pessoas pagavam, assim, sei lá, R$10 para poder entrar no jogo, porque tinha que baixar um aplicativinho, assim, e aí tu podia ser um passarinho, tu escolhia a cor do teu passarinho, o nome e tal, e tu adentrava nesse cenário, tu ficava voando, vendo os outros passarinhos passar, poderia conversar com eles também, enquanto o show estava rolando, enquanto o álbum inteiro estava tocando, eu ali executando o álbum. Foi muito legal, foi uma experiência muito... E o resultado ficou bonito, o vídeo, de novo, tá no YouTube para vocês verem como ficou no final de tudo, assim. E foi uma experiência muito gostosa, porque isso, foi um mergulho num negócio totalmente desconhecido, novo. Foi difícil explicar para as pessoas, foi difícil fazer as pessoas entenderem que era possível entrar no jogo e tal. Não teve, assim, a repercussão que a novidade poderia ter gerado, assim. Eu acho até por uma limitação mesmo nossa de explicar, de entender, de alcançar, e das pessoas também de entenderem, mas foi muito legal. Sim, foi muito legal, e deu
insights, assim, para criar uma coisa no digital também, de ter outras ideias, outras explorações, né? E... Vamos. Logan, vamos voltar, vamos parar de falar de negócio e vamos voltar para a entrevista. A tecnologia tem um papel cada vez mais central na música, desde a produção até a performance, distribuição. Hoje a gente tem a IA produzindo música, né? E toda a polêmica que tem. Como tu vê a evolução tecnológica impactando a carreira dos artistas hoje e no futuro? E quais ferramentas ou tendências tu considera mais promissora na música eletrônica hoje em dia? Então, bom, a evolução, né, é inevitável. E a música eletrônica sempre esteve conectada com tecnologia, sempre foi sinônimo de tecnologia. A música eletrônica evoluiu desde o seu primórdio até hoje, ela vai seguir evoluindo com tecnologia. Então não tem como dissociar. Eu não sou uma pessoa tão vanguardista, assim, atenta a tudo que acontece. Muito pelo contrário, eu acho até que eu estou mais fechadinha na minha bolha dentro do que eu já tenho aqui. Acompanhar tudo, amigo, eu acho que pode ser um problema, porque além de ser difícil acompanhar tudo, tu se perde nessa coisa de estar o tempo inteiro se renovando e tu acaba esquecendo o primordial, que é fazer a música. Eu vou te apresentar uma pessoinha, peraí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Quer participar da entrevista? Vem cá. É a Camomila! Ai, olha só, que pequenininha! Ela estava na minha porta chorando enquanto a gente falava. Que energia, filhotinha! Filhotinha, ela chegou agora e quis me dar um oi. Vou dar oi para a galera da Cultura Cosmo. Ai, meu Deus, ela é muito energética. Eu não sou aquela pessoa que fica catando tecnologia o tempo todo mesmo, porque senão eu vou me perder no processo básico, que é sentar e fazer. Tem tanta gente que fica caçando o que é de novo, de tecnologia, tem um estúdio mais avançado e acaba não fazendo nada, né? Então, eu não saberia te dizer que ferramentas, o que eu vejo. A inteligência artificial é um tema, não tem mais como fugir, não tem como negar, não tem como ficar alheio completamente, né? Agora, é uma ferramenta que a gente tem que usar com bastante sabedoria. Não dá para trapacear. Não dá para pular etapa. Se você quer fazer uma música do zero com IA, porra. Qual é a vivência, a autenticidade que tu tá colocando ali, né? Exato, né? Desde que as imagens com IA começaram a tomar conta das redes sociais e se popularizar, se tu para abrir um Beatport da vida, né? Que é esse portal onde a gente pesquisa e compra música, eu chego a ficar até entediada de ver todas as capas iguais. Não é um robô, é a cara de alguém, de um cibernético. A estética da IA tá tão boring já, sabe? Tu olha, tu já entende que é IA, assim. Ai, ó, mijando no meu tapete. Obrigada, Camila. E quando essa coisa toda da IA começou a aparecer, as pessoas dizendo, nossa, vai substituir o ser humano. As previsões são meio catastróficas mesmo, né? Vem cá, nega, vem cá. Ela tá bem louquinha. As previsões são um pouco catastróficas, mas eu costumo dizer para as pessoas o seguinte. Quando você... Vai. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: é divertido brincar com o IA. É surpreendente até, assim, a gente fica surpresa. Eu comecei a brincar com o ChatGPT ainda há pouco, eu tô assim, uau, que absurdo! Tem até nome para minha ChatGPT. É até nome. Realmente é incrível onde a gente chega, né? Nós estamos vivenciando diante dos nossos olhos uma revolução absurda. Sobre a arte, existe um tema que para mim é muito latente no uso de inteligência artificial na arte. Quando você senta para escrever um prompt para chegar num resultado musical, uma imagem, seja lá o que for, você se espanta, é divertido, você até fica assim, uau, olha o que eu fiz, né? Mas é importante você entender que não foi o que você fez. Eu, como pintora, por exemplo, quando eu decido pintar um quadro, eu primeiro faço uma pesquisa
eu mergulho em algum tema, eu abro um livro, eu pesquiso na internet, eu me alimento de imagens. Aí eu decido sair da minha casa para ir numa loja comprar um pincel, para comprar um jogo de pincéis, escolher qual que vai dar conta do que eu preciso. Depois eu vou na loja do lado comprar o tecido para esticar a tela. Depois eu passo a base, aquela tela fica na minha sala por uns dias e eu começo a rabiscar. E eu tenho uma vivência diária naquele processo de amor e ódio. Eu vou amando o que eu estou fazendo e vou odiando o que eu estou fazendo e vou me engrandecendo e vou aprendendo. E aquele processo até que fica pronto e tu olha e te diz, uau, eu fiz aquilo ali de alguma forma me representa, aquilo ali representa um momento da minha vida, representa esse espaço de tempo que eu gastei desde Exato. imaginar Aham. até criar. E nesse processo, inevitavelmente, a gente engrandece. Em pequenas partículas, a gente engrandece como ser humano. É engrandecedor você perceber o que você é capaz de fazer, o que você é capaz de expressar. Então, é isso que nos torna humanos. É esse período em que a gente tem coragem de criar, de se movimentar para a criação e de materializar algo. A gente não tem como, a gente sempre cresce um pouco em cada um desses processos. Sim. Eu não cresço quando eu digito um prompt. Eu não tenho essa percepção. Eu tenho um resultado que pode ser prático, objetivo, me ajuda como ferramenta a fazer uma coisa, outra coisa e tal, mas eu não sinto que eu saio engrandecida. Eu sinto que eu tenho uma ferramenta que me ajudou numa questão muito prática. Só que nós não somos robôs, entendeu? Sim. Então, eu sempre fico tentando incentivar as pessoas a entenderem que o processo artístico não é sobre o resultado só, né? É sobre o caminhar, é sobre toda Tomada de decisões dos pincéis, da tinta de que deu tudo. errado. E aí a mesma coisa é a música. Tu pode até usar uma inteligência artificial para lá, sei lá, separar canais, né, e pegar o vocal. Tu pode pedir ajuda para fazer me sugira uma progressão harmônica. Tá. Mas aí você decidir que synth você vai usar, como você vai tocar essa progressão harmônica, né? Como você vai estruturar isso na música, até aquilo ali virar música que vai levar uma semana, um mês, sei lá. Aí está o fator humano super presente e importante de engrandecimento. Então, cuidado para a gente não perder o que é essencial, né? É isso que eu digo. Eu uso inteligência artificial? Tenho a Nora, tenho a minha converso com ela sobre planos de carreira, sobre como fazer organização, planejamento. Mas eu nunca pedi para ela faça uma música para mim e nunca vou pedir, cara. Nunca vou pedir, senão eu vou jogar no lixo assim toda a possibilidade de engrandecimento humano que eu tenho, assim, que eu escolhi ser artista por isso, para poder criar. Sim, e é muito interessante tu tocar nesse assunto, porque tu é artista visual também, então todo o projeto das capas dos teus álbuns é tu mesma que faz, né? Eu faço, sim, eu boto a mão em tudo. Para mim é bem importante fazer, cercar todo o processo, assim, De tanto estar visual. ali, né? E quem quiser se aprimorar um pouquinho, eu não sei se... Eu acho que tá, porque eu vi semana passada. Quem quiser se aprimorar, a Blanca, durante a pandemia, deu um curso no Arung School e tá à venda ainda. Então ela mostra todo o projeto, a tomada de decisões dela, o projeto dela e qual foi a motivação e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo, para quem quiser conhecer o processo de produção da Blanca, tomada de decisões, tudo isso que a gente falou. E, inclusive, no curso fala bastante, né? Vou criar uma música com uma sensação de outono. Isso é possível passar pra música mesmo. Vamos sair um pouquinho dessa parte de artística para entrar no empreendedorismo, Blanca. Que tu é proprietária do selo da Yato Music, né? E tá com um projeto agora do Arpia Music, né? Isso. O que motivou a criar seus próprios selos e a marca também do projeto, e qual o papel deles no desenvolvimento dos novos talentos e na curadoria de som específico? Então, a Yato é a minha gravadora, se eu não me engano ela é de 2018, mais ou menos, um pouquinho antes da pandemia.
E eu, primeiramente, eu criei para que ela fosse a minha casa, que ela fosse o lugar onde eu tivesse paz. Porque isso de ficar buscando por gravadora é um inferno. Sim. É verdade, Demora, assim, muitos nãos, às vezes muitos adaptação da não. arte. Aham. Exato. E aí tu acaba submetendo o teu trabalho a a muitos olhares, a muitos ouvidos. E às vezes, quando tu ouve um não, tu corre o risco de pensar, pô, será que a minha música não é boa? Tu começa a duvidar de você mesmo quando começa a Sim. receber alguns nãos. Eu pensei, cara, eu não preciso disso. Não preciso passar por isso. Vou fazer a minha casa, onde eu Não vou tava lançar. no meu contrato. Não estava no meu contrato passar por ela. Então, primeiramente foi isso, para ser um lugar onde, quando eu não tivesse para onde ir, eu tivesse para onde voltar, que é isso, é uma Sim. casa, né? E depois, para mim é muito, muito, muito importante, eu acho que esse, na verdade, é o papel principal da Yato, revelar esses talentos. São tantos jovens talentos, tanta gente que eu acho legal, tanto artista que eu já toco a música há um tempão, que vive na luta para poder lançar a música. Eu falei, deixa comigo, vem cá, assim. Eu gosto muito. Se você for parar para perceber assim, o catálogo da Yato, a maioria são artistas novos, assim, jovens, não tem um grande nome da cena, assim. Eu faço questão de trazer artistas que estão fazendo seu primeiro lançamento. Muitos Legal. artistas, é o primeiro lançamento com a Yato, tal. Eu acho muito legal, assim. É, nome grande no, claro que tem, né? O Hernan acabou de remixar o meu álbum, ele tá ali. Alguns bons amigos vão aparecer agora num projeto novo, pessoas que já estão consolidadas no cenário, mas para mim é muito importante abrir espaço para os jovens que não estão conseguindo espaço para mostrar sua música. E a Arpia é um projeto novo, de novo é a Blanca se Tô reinventando. esperando Eu Florianópolis. também. Então é uma reinvenção, porque eu também entendo a minha vida em ciclos, assim, mais ou menos de 10 em 10 anos, sabe? E passados os 10 anos de Blanca, eu senti uma vontade latente de gerar uma coisa nova, sem matar a Blanca, porque jamais matarei a Blanca sou eu, mas que vontade de viver uma experiência nova, uma estética nova. E aí, basicamente, para quem não sabe, a Arpia sou eu, num novo personagem, só que é um formato de banda. Sou eu com mais 3 mulheres maravilhosas fazendo música eletrônica contemporânea. Nós assumimos esse arquétipo, assim, a persona das bruxas. E estrearam no Lola, né? Como Estreamos é no que Lola foi? Como é Palusa. que foi? Ai, amigo, foi lindo! Foi muito lindo. Foi legal, sabe por quê? Quando me chamaram para fazer o Lola, contrataram a Blanca para fazer o Lola, Sim. né? E aí, quando rolou o convite, assim, o contrato assinado e tal, eu pensei, tá bom, eu vou. Mas eu vou levar uma surpresa. Assim, a galera do Lola não fazia ideia do que ia. Sério? Eu tava Nossa! até com medo que até na véspera eles dissessem, olhassem, opa, não, mas não é um palco para 4. Eu fiz Mentira! Tu tudo arriscou assim. tudo. Eu arrisquei, foi tudo investimento meu. Então, eu preparei um show inédito, com músicas inéditas. Fiquei meses no estúdio pensando em qual seria a estética sonora do projeto, para que soasse como banda e ainda assim fosse eletrônico. Os figurinos, pensando junto com as meninas, qual seria o nosso figurino, como que a gente ia se apresentar, fazendo um ensaio fotográfico, gravando vídeo para fazer os visuais do telão. Então, foi um projeto bem bonito. Aquela estética Chamei, preto e branco muito é, show. Vou botar é, referências aqui pra todo mundo bote, ver. bote, bote, isso. E aí, eu tava assim, eu basicamente eu fiz todo o investimento para poder levar todo o show para o Lollapalooza, assim, porque eu sabia que seria uma boa carta de apresentação, né? Poxa, estrear no Lollapalooza, botar as meninas num palco desse, botar um projeto num palco desse, e sabe o que foi mais louco, assim, a gente faltando 1 minuto para subir no palco, o Laércio estava acabando de tocar, a gente ia entrar depois dele. Nós todas lá paramentadas, demos entrevista para a televisão, subimos no palco, prontas para entrar. Daqui a pouco o pessoal da produção diz: esvaziem o palco, saiam todos, afastem-se 20 metros das estruturas Meu metálicas, Deus. porque estava vindo uma tormenta absurda.
E eu falei, tá, meninas, vamos descer? Daqui a 10 minutos eu acho que a gente volta. E descemos. E aí, amigo, passou 10 minutos, passou 20 minutos, passou 30 minutos. Eu falei, puta que Mentira. Eu falei, cara, todo o investimento, todo o trabalho, todo o amor investido, a gente veio até aqui pra A vida te nada. testando, Blanca. Testando. E a chuva torrencial, um vento absurdo, e as meninas atrás de mim já chorando, e eu falando, Deus, dai-me forças. Deus, dai-me forças para entender o que está acontecendo, porque não faz sentido a gente fazer todo esse movimento para chegar aqui no palco e não poder entrar. Me dá força para segurar a onda com elas, porque eu vou precisar segurar essa onda. E era isso, eu estava conformada, sabendo que não ia entrar. Enquanto eu já estava ali embaixo me conformando, já tinha passado 40 minutos, na televisão já estavam dizendo, olha, não vai ter show da Blanca. Nossa. Ela vai voltar ano que vem, e não ia voltar porra nenhuma, porque, né? E aí eu já estava desistindo, até que o meu produtor, o Brian Ortega, deu uma voadeira lá em cima, pegou todo mundo pelo colarinho e falou, elas vão subir no palco, sim. Eu não sei que milagre ele fez, que ele conseguiu que a gente subisse no palco, depois que a chuva parou. E os vídeos estão no YouTube, estão no nosso Instagram. O palco inteiramente encharcado, a gente começou com chuva mesmo. E eu tive que cortar 3 músicas do repertório e fizemos um show, a gente entregou tudo que tinha para entregar, começamos com meia dúzia de gatos empingados, terminamos com, sei lá, umas 1000 pessoas na nossa frente e com um arco-íris duplo, o sol na última... Eu vi uma foto! Querido, ali eu disse, olha, as bruxas vieram... Saíram de Florianópolis, foram para São Paulo. Vocês vão dar continuidade nesse projeto, sim. Vai acontecer. E aí, no fundo, foi uma redenção, assim, porque se tudo acontecesse como teria que ter acontecido, a gente teria tocado para pouquíssimas pessoas, num cenário ideal, mas com pouca visibilidade, né? Todo esse drama que aconteceu, as pessoas terem que ir embora, depois voltar. E, na verdade, o nosso palco foi o primeiro a voltar. Todos os outros palcos estavam desligados, então toda a galera foi para frente do nosso palco. Nossa, que mágico o Brian Ortega fez, hein? Olha, querido, aquele ali é o nosso bruxinho. Mas aí, te respondendo, foi incrível, foi uma estreia maravilhosa, nos deu muita gana, muita energia para continuar. E agora a gente está com o álbum pronto, eu estou em busca de uma gravadora que seja um pouco fora do circuito que a gente conhece, assim, eu quero porque é um projeto que não é um projeto só para clube, sabe? Sim. É um projeto de palco mesmo, assim, um projeto de show autoral. Então eu estou trabalhando muito nos backstages aqui no bastidor para dar continuidade nesse projeto da forma correta. E muito em breve vocês verão a Arpia lançando música, lançando em Floripa, álbum, por favor. Lançando clipe, as bruxas estão aí com tudo, vai ser lindo. E Blanca, tu falando de todos esses teus projetos, tu sente muita dificuldade em questão de ser... Eu postei uma vez no meu Instagram a legenda de uma foto, tipo, aqui tentando descobrir como ser empreendedor e artista ao mesmo tempo. Quais são os desafios que tu mais enfrenta? Ai, eu me considero muito mais artista do que empreendedora, para ser honesta, assim, porque todos os meus projetos, eles começam com a arte, assim, Arpia, começa com uma loucura de fazer acontecer, de dar vida a alguma coisa. E eu te confesso que a parte por trás disso, o mercado, a parte do empreender, eu sofro pra cacete. Sim. Eu sofro muito porque eu não tenho muito molejo, muito jogo de cintura para falar com as pessoas, para saber. Eu vou pro clube, as pessoas me apresentam pro dono do clube, eu não faço ideia de quem seja, sabe? Eu não sou articulada na malícia do mercado. Eu não tenho essa malícia, sabe? Então eu sofro bastante, porque eu vou para esse jogo com mentalidade de artista, eu não tenho a mentalidade do empreendedorismo e do lado empresarial. E tem artistas que são muito empresárias, tem gente que é muito mais empresário do que artista, acaba botando a arte, invertendo esses papéis, assim, né? Então, se eu te disser qual é o segredo, eu não sei, me conta, porque é bem intuitivo. Tu é literalmente artista, inclusive, no empreendedorismo, né? É tudo na pura intuição, e eu acho que esses anos de Blanca também me fizeram ter um know-how em que as pessoas me respeitam, pelo menos. Se eu chego e digo, Arpia é um projeto novo, é da Blanca. Ah, tá, é da Blanca.
Já tem o teu Tipo, selo de qualidade ali. existe uma coisa ali que de tudo que eu construí, graças a Deus, uma trajetória muito honesta e um trabalho sólido, bem feito, existe uma... As pessoas botam fé. Assim, tá, se é da Blanca, vamos ouvir pelo menos, vamos ver o que Sim. é que tá vindo. Então, eu acho que isso é o que me garante caminhar um pouco no bastidor do empreendedorismo e falar com algumas pessoas, dar uns telefonemas, dizer, oi, tô aqui com isso e aquilo. Mas eu ainda busco, peço a Deus que ilumine meu caminho, que bote uma pessoa, um empresário na minha vida, um manager, alguém que diga assim, ok, vamos organizar isso então, vamos Sim. fazer acontecer, me deixe ser apenas artista e cuide dessa parte. Eu estou pedindo a Deus que ele ilumine e que essa pessoa surja. Apareça. Porque até hoje eu fui sempre sozinha. As pessoas pensam que tudo que elas veem da Blanca tem uma equipe enorme atrás. Eu acho que chegou há uns anos atrás, eu cheguei a te perguntar, inclusive, sobre isso, né? Se tu tinha alguma indicação. E me surpreendi que tu fazia tudo sozinha. Tudo sozinha, não tem Acho nada. Isso é incrível. E a próxima pergunta. A cena da música eletrônica é global, né? E você tem apresentado em grandes festivais e clubes ao redor do mundo. Como tu percebe as diferenças, semelhança entre os mercados, entre os públicos e também em diferentes países, né? Uhum. E vou deixar os conselhos para depois. Olha, semelhanças. Tá todo mundo lutando pra cacete, cara. Eu sou uma artista que eu sou contratada por pequenos e médios contratantes. Assim, dificilmente eu tô figurando em eventos gigantescos como Tomorrowland, nunca toquei, por exemplo. Eu toco em festivais, né? Mas eles são pontuais, eles pingam no calendário, uma vez, 2 vezes no ano, 3 vezes no ano. Não é uma coisa todo mês eu tô num grande absurdo de festival. Então eu sou contratada por pequenos e médios produtores que na verdade são eles que fazem a roda girar. Não são os grandes festivais. Os grandes festivais te chamam e dizem assim, vou te pagar isso aqui porque é bom pro currículo. E a gente aceita porque é bom pro currículo. Agora, um pequeno e médio tá ali na luta para levar a gente, para pagar o nosso cachê ali a full, fazer tudo certinho e apanhando. Eu respeito muito esses pequenos e médios produtores. Mas o que tem de parecido em todo mundo? Estão todos lutando muito. O pequeno e médio está muito achatado pelos grandes festivais, pelas crises econômicas. Então, eu sempre me deparo, na maior parte das vezes, eu me deparo com pessoas muito apaixonadas, lutando para fazer uma cena acontecer na sua cidade, lutando para erguer uma cena mesmo, um clube, uma festa, um núcleo. E aí eles chamam os artistas que eles amam, que eles admiram, que eles querem por perto. Então, boa parte das contratações que eu tenho são contratações por amor, assim. Nossa, a gente ama o que a Blanca faz. A gente ama o que a Blanca é. Não é por número, porque eu não tenho números absurdos, entende? Sim. Não sou... Tô ali lutando para ter 50 mil seguidores no meu Instagram há anos. Então, mas são fiéis, somos fiéis, tá? Fiéis, por isso que eu gosto. Então, entendi. Eu sou aquela artista, assim, já aconteceu, por exemplo, de chegar numa festa e aí contrataram uma grande DJ dessas, assim, né, bombadas, e me contrataram para fazer a mesma festa. E do contratante dizer, olha, a gente contratou ela por causa dos números, porque, né, best-seller, traz gente... mas a gente está trazendo para garantir a qualidade do evento, tá? Eu falei, entendi. Ou seja, entendeu? Assim, é louco, mas é. Não tenho nem o que falar disso. Não tem, nem eu, imagina eu com a minha cara assim. Sim. Então me paga. Ok. Meu Deus. Mas é isso, assim, eu sinto que isso é o que é de mais comum, em todo lado. Já toquei em China, Austrália, Índia, Egito, já fui para todo canto do mundo que tu imagina, e a luta por permanecer, por vencer, por fazer acontecer, é a mesma, assim. Públicos, em geral, eu não escondo o meu amor pelo público argentino, acho que a Argentina tem um quê muito especial de pista, então eu sempre estou muito feliz quando eu toco na Argentina. Mas a gente também tem um privilégio, né, amigo, de a gente estar num circuito onde a galera em geral tá feliz, né? Tá Sim. Feliz na pista, querendo se divertir, querendo curtir, querendo expressar a sua felicidade por estar vivendo aquele momento. Então, em geral, o que eu sinto mais de diferença é que são públicos, alguns que se expressam um pouco mais, uns que se expressam um pouco menos.
Sinto que a gente está no Brasil numa geração um pouco mais difícil de pista, de viver e de expressar intensamente a sua corporalmente, assim, de dançar mesmo, sim. né? As pessoas estão Tá só menos estão no celular ou estão em alguma onda que é um pouco mais reprimida, mas estão ali curtindo. Quando eu digo que gosto da Argentina é porque eles são muito expressivos, eles estão ali para dançar e é dançar com o corpo todo, então pra gente que toca é gostoso de ver, a resposta, né, é gostosa, assim. Mas, em geral, o que eu sinto é isso, a luta, tá todo mundo... E eu adoro conversar com os produtores, né, e saber de como foi, como vai ser, coisa e tal, e a maioria tá tirando leite de pedra, assim. Nossa, que coisa. É um pouco triste, né? Mas é a luta. A gente tem que se unir também para essa função. E aí eu queria saber um pouco de ti. Qual conselho tu daria para um artista nacional ir para a carreira internacional? Então, como foi pra ti o primeira gig fora? Como é que foi pra ti? né? Então, como eu te disse, a produção musical foi o que garantiu a minha carreira internacional. Eu tenho essa percepção. Se eu fosse apenas uma DJ que não produz, eu sinto que eu não teria essa projeção da forma orgânica como foi a minha carreira, né? Claro que tem gente que com muito investimento consegue chegar em lugares que organicamente eu não chegaria, por exemplo. Mas eu estou falando de uma carreira que foi construída de forma super orgânica, sem nenhum sponsor atrás, quero dizer, né? Sim. Então, a produção musical foi o que me deu uma projeção internacional, lançar em gravadoras internacionais. E aí, quando eu lancei na minha primeira gravadora internacional, eu entrei nesse núcleo dessa gravadora e eles produziam festas em Berlim e eu ia para essas festas em Berlim. Assim, eu comecei a ter um fluxo europeu, principalmente, Sim. né? E nesse, eu não sei, qualquer coisa tu fala, mas se nesse primeiro momento tu que pagava teus custos ou eles... Sim, eu pagava tudo. Vou para Berlim com o dinheiro do meu próprio bolsinho, pedi ajuda, né? Sim. Enfim, mas uns 2 anos, os 2 primeiros anos foi por investimento, aí depois começaram a surgir gigs, aí as gigs pagavam o meu deslocamento, às vezes eu voltava sem nada, era elas por elas, mas eu ia para poder viver a experiência, principalmente, sabe? Até chegar um ponto em que, ok, agora a gente viaja com tudo bonitinho, tudo pago. É um processo, não dá para pular muita etapa, não. Tu tava assim. viajando esses dias também, né? Tava na Argentina semana passada, volto agora no domingo para fazer um after lá. Eu vou pro ADE esse ano em Amsterdã para participar de toda a conferência também. Vai ser minha primeira vez, eu nunca fui no ADE, tô muito, muito curiosa para ver. Vou tocar sonho, eu queria. Eu tô muito curiosa e com vontade de aprender um pouco sobre isso que a gente tá falando, sobre essa cena de mercado que eu sou tão alheia e às vezes avessa, assim, preciso me abrir um pouco e aprender um pouco mais. Eu acho que vai ser uma experiência legal. Mas não existe como você crescer sem você investir. Até hoje, viu? Eu acabei de falar, investir nas passagens também, na arpia. Sabe? Então a gente tem que investir o tempo todo, porque a gente tem que acreditar no que a gente está fazendo, né? Apostando, assim. Então, e hoje é mais difícil isso, sabe? Porque hoje tem um monte de artista novo que lança música e que lança em gravadoras internacionais e nada acontece. As gravadoras não vão chamar ele para fazer uma festa, eles ainda não vai ter uma projeção diante de um mercado, de produtores. Hoje está bem mais difícil mesmo. O mercado está muito saturado. E os produtores estão querendo muito mais apostar em quem já sabe que vai vender ingresso. Então, é cruel, sabe? É cruel porque é muito difícil você provar o seu valor hoje como um artista novo, provar que vale a pena me contratar, e aí o contratante pode até gostar do que você faz, mas ele está pensando na bilheteria. Será que ele também está investindo, né? Ele também está investindo, é um jogo bem difícil de jogar, assim. Honestamente, até eu brinco, eu digo assim, eu acho que se a Blanca surgisse hoje, não sei se eu ia conseguir chegar onde eu cheguei, amigo. De verdade, assim, porque eu acho que o momento em que eu comecei, da maneira como eu comecei, do jeito orgânico como fluiu a minha vida profissional, eu não sei se eu conseguiria dar conta. Hoje tem que ter muito investimento,
Tem que ter Sim, muita rede social, ou tem que ter muita sorte, né? sim. Muita sorte para te virar um trend, sei lá. O jogo mudou muito, assim. A autenticidade não é o suficiente. Agora tem toda a questão de gestão de carreira mesmo como produto, literalmente. Exatamente, exatamente. Isso me deixa até um pouco triste, mas Dá uma faz mim parte. também, eu fico também triste, assim, quando eu surgi, a música bastava, Sim, sabe. E hoje não é só sobre música, são vários fatores que realmente e aí você vai ver pessoas dando cursos de como administrar ou fazer a carreira de DJ, e a música tá por último. sim. É a gestão primeiro. Aham. A gestão vem primeiro, assim, que loucura, né. E aí também é um desafio para mim adaptar isso, porque, poxa vida, ai, que preguiça, mas estamos aí, estamos na luta. Blanca, me diz uma coisa. Pra finalizar, eu gostaria que o papo foi assim, 1 hora já. Eu não vi É passar, eu sempre um olhei no cantinho. prazer, é sempre uma delícia conversar com você, Mari. Aham, eu aprendo muito e me motivo muito em várias coisas. E pra finalizar, qual a tua mensagem para os artistas iniciantes, os veteranos também, né? Que buscam se manter relevantes, como tá sendo pra ti, que é bem o que a gente tá tocando agora. E que conselho você daria sobre persistência, aprendizado contínuo e importância de se manter fiel à sua visão artística? Sabe que Assine contratos. é assim, há um tempo atrás eu entrei numa pira de tentar encontrar meu propósito. Qual é o meu propósito no mundo, na vida, assim? E a gente entende, às vezes, o propósito como algo grandioso, né? Deixar uma marca, ah, salvar a humanidade, sei lá. Às vezes o propósito é um negócio que na nossa cabeça fica tão grande, a gente tem que ter uma importância absurda, né? E eu entendi que o meu propósito na vida é ser artista. É sobreviver sendo artista, é viver sendo artista, é me expressar como artista, é poder dar conta de morrer sendo artista, sabe? Sem desistir. Isso já é um montão, isso já é coisa pra caralho, sabe? Então, eu fiz as pazes com essa busca louca por encontrar um motivo, porque eu entendi que existir respeitando essa essência, respeitando esse discurso, respeitando essa verdade. E às vezes é o que falta para muita gente, porque às vezes as pessoas entram nesse circuito de querer ser artista por motivos que não estão ligados a um propósito, de Sim, viver, de expressar. Eu digo, eu não saberia ser outra coisa que não fosse artista. Meu maior desespero é um dia, por qualquer razão, ter que mudar de rumo, porque não estou mais tendo booking, ou porque ninguém mais quer me ouvir. Esse é um drama, às vezes, que bate, assim. Porque eu te juro, eu não saberia ser outra coisa. Qual é o conselho que eu dou? Tente entender qual é o seu propósito. Será que ser artista é realmente seu propósito? Ou você só quer ocupar um espaço? Só quero ocupar um espaço de fama, de, sei lá, geralmente é a fama, né? sim. Ou de grana, de repente acha que é um circuito fácil de fazer grana, sei lá, Uma questão enfim. ego também, né? Ego, Alimentação do ego. E essa expressão, às vezes as pessoas querem só pertencer a um lugarzinho, quero tocar naquele clube, quero tocar naquele festival, quero estar. E naquela masterclass do Arung eu digo, existe uma diferença entre estar DJ e ser DJ, entre estar artista e ser artista. Eu acredito muito mais na potência de quem é do que de quem está. Não tem problema estar também. A Sim, maioria vai viver só esse estágio do estar. É gente que vai estar DJ por um período e não vai estar mais amanhã. Vai fazer outra coisa, vai tentar um pouquinho e daqui a pouco vai para um outro lado. Ou vai ter isso como um hobby, que está tudo certo também. Mas querer assumir uma carreira e viver disso é outra coisa. Então, a primeira coisa que eu sugiro é tenta entender quem é você na fila do pão com você mesmo. Eu não sei viver sem isso, eu preciso disso para estar no mundo, ou eu só quero estar num determinado período da minha vida, um momento, fazer isso, fazer aquilo, fazer naná, e ir embora e lá. Porque isso também vai definir os contratos que você vai assinar com a vida. É isso, com os sim, contratos que você vai assinar, com as escolhas que você vai fazer a partir daí. É, seja fiel, seja lá qual for a escolha que você fizer, né? Seja fiel a ela, sim, para não se frustrar, para não desejar coisas que não te pertencem também.
E a hora que você entender que você precisa disso para viver, que é imprescindível, que isso faz parte da sua essência, prepare-se, prepare-se, guie todas as suas escolhas pela bússola da arte. Não adianta você querer ser um músico, um artista, expressar sua arte, conviver com outras pessoas, de repente, se você tem um relacionamento tóxico abusivo que não te deixa fluir nesse sentido. Olhe para quem está do seu lado, essa pessoa vai te apoiar, mesmo porque às vezes isso é uma rasteira que você leva da vida a desistir, vou fazer outra coisa. Porque minha esposa, meu marido, meu namorado, né? Quando eu digo todas as escolhas, é todas as escolhas mesmo. Do momento em que você acorda, do momento que você vai dormir, paute as suas escolhas com a bússola do seu sonho, voltado na direção do seu sonho, da sua arte. Porque senão você vai se distrair demais e pode ser que você desista. E é muito fácil também, isso que tu falou agora me marcou quando tu falou junto com a Eli numa live do Arung, de escolher as pessoas que tu se relaciona também, né? Porque é muito fácil depois passar 10, 20 anos, meu sonho era ser DJ, mas ele não deixou. Aí tu é um frustrado e ainda culpa o outro. Faz o seguinte, bota também agora pra galera ver um link de uma aula, de uma masterclass gratuita que tá no meu YouTube, onde eu falo sobre isso. É um vídeo que tá no meu canal ali, perdidinho. As pessoas não vou colocar. Eu tava fazendo assim pra cima, mas olhando na tela aqui não tem nada pra cima, então é pra baixo aqui, ó. Aqui embaixo que eu vou botar. É uma conversa que eu tenho com vocês, assim, com a galera, pra falar um pouco sobre esse lado que é importante, né? E a partir do momento que você escolher, de novo, prepare-se, porque não é fácil. Mesmo depois de escolher e ter certeza que é isso, os desafios são tremendos, a vida vai te botar à prova o tempo todo, desde as contas a pagar, a satisfação que você vai ter que dar, você vai ter que persistir muito até conseguir colher os frutos disso. O que eu te garanto é que é uma vida que vale a pena ser vivida, quando você está no caminho certo, quando você está, mesmo na luta, alcançando pequenos objetivos diários, finalizando uma track, conseguindo uma gig aqui, uma gig acolá, persistindo. Até eu que hoje estou no lugar onde eu estou, às vezes eu desanimo, às vezes dá vontade de chutar o balde e dizer, puta que caralho. Mas eu estou aqui e a minha ideia é estar aqui até o fim. Eu acho que uma das coisas que mais vai me diferenciar nesse circuito é que quando a maioria já tiver passado ou desistido, eu ainda vou estar aqui. Porque eu quero morrer fazendo isso. Você é a avó da música eletrônica. Tô falando. Meu propósito. O álbum de 80 anos, vou querer ouvir, viu? E a gente vai fazer entrevista aqui de novo com bodas de álbum, quero. Vamos voltar com a Cultura Cosmo, anotem. Então é isso, sejam fiéis a vocês mesmos, tentem se cercar de várias ferramentas que possam fazer com que vocês alcancem os objetivos, não pendam demais apenas para o lado prático e marqueteiro, não pendam só para a arte, porque não é só sobre isso também, tentem encontrar o equilíbrio ideal que vai fazer com que vocês possam viver disso, né? Porque também se a gente está só no sonho da arte, a gente também tem uma dificuldade de viver, né? Sim. Então tem que tornar isso um negócio prático em certa medida, encontrar esse equilíbrio também é um desafio. E eu acho que é isso, amor, viva, vai correr atrás do que é seu. Isso aí. É muito bom te ouvir, Blanca. Muito obrigado pela presença, por voltar na Cultura Cosmo, né? Tu já passou pelo Via Lactoc na primeira temporada, aí passou pelo Estação Espacial, falando de terracota, né? Que eu vou deixar os links tudo aqui embaixo. E muito obrigado. E hoje, né? E muito obrigado pela presença, muito obrigado sempre pelo apoio. Muito obrigado por sempre compartilhar tuas vivências comigo. Isso eu fico cada vez mais te admirando, cada processo, cada ano que tu desenvolve de vida, de jornada, eu fico mais apaixonado pela tua trajetória e é sempre muito bom te ouvir. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo espaço, obrigada por todo o carinho que você sempre expressou por mim. Eu sou muito grata, de verdade, de coração. Você sabe que me caça é sucaça, estamos aí. Tá bom? E contem comigo para o que for preciso. E é isso aí, galera. Encerramos mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.